Vamos começar agora marcando os blocos de ordens. Você vai abrir o seu gráfico, vai colocar num tempo gráfico e vai traçar uma estrutura e identificar a quebra daquela estrutura. Daí a gente vai começar a marcar os blocos de ordens. Então vamos aqui, a gente está no gráfico aqui do índice da Alemanha, estamos aqui no gráfico de 1 hora e a gente começa primeiramente buscando aqui um ponto. Vamos marcar aqui um ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo. Então aqui a gente tem uma onda da nossa tendência. Agora a gente vai marcar os possíveis rompimentos. Aqui a gente tem uma quebra de estrutura. Aqui a gente tem outra. Aqui embaixo a gente tem outra quebra de estrutura. E a gente tem outra. A gente não precisa mais dessa linha. Então aqui, deixa eu dar um zoom. Rompeu a estrutura. Toda vez que rompe a estrutura, blocos de ordem são validados na parte de trás. Rompeu a estrutura, validou o bloco de ordem para a gente. Então aqui no caso do rompimento, a gente tem o último bloco contrário àquela tendência. Então a gente tem aqui uma tendência de baixa. Qual foi o último bloco? O último bloco foi esse bloquinho verde lá em cima. Então ele é o nosso bloco de ordens. Então ele é o nosso bloco de ordens, a gente marca ele. Quando o preço voltar lá atrás, ele vai servir para a gente. Aqui nesse caso, a gente tem um outro bloco de ordens no meio do caminho. Então a gente marca também esse bloco de ordens aqui verde. Ó, rompeu aqui, validou para a gente esse bloco de ordens aqui. Pode ver que voltou, bateu nele a primeira vez, bateu nele a segunda vez e desceu. Então aqui a gente tem outro rompimento. Vou marcar aqui. Rompimento, rompimento, quebra de estrutura, quebra de estrutura. Então aqui quebrou a estrutura, indicou continuidade para baixo. Então quebrou a estrutura, temos blocos de ordem validado aqui. Qual foi o bloco que deu início à tendência? Esse aqui. Primeiro bloco contrário à tendência. Nós estamos na tendência de baixa. O último bloco foi o último bloco verde. Marcamos aqui nosso bloco de ordem. Pode observar que o preço voltou, bateu nele e desceu. Aqui temos um outro rompimento aqui. O último bloco é esse aqui, primeiro aqui. A gente marca também.
Então temos aqui nossos blocos de ordem marcados. Rompeu a estrutura, temos blocos de ordem invalidados. Aqui a gente puxa. Ó. Aqui para você ver, esse bloco de ordem daqui teve efeito aqui nesses dois candles negativos ali. Então aqui a gente pegou a perna de baixa e a gente tem a perna de alta. Vamos marcar também. Ponto alto, ponto baixo, ponto alto. Baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, alto. Então a gente identifica aqui onde teve as quebras de estrutura. Aqui, ó. Ponto alto, fez um ponto baixo, pegou mais contratos, foi negociado e rompeu. Então aqui a gente teve uma quebra. Marca aqui ponto baixo, ponto alto, outra quebra de estrutura aqui. Ponto baixo, ponto alto, quebra de estrutura ali. Então a gente já marcou nossas quebras de estrutura. Então, houve quebra de estrutura, validou para a gente bloco de ordens na parte de trás. Quebra de estrutura, validou para a gente bloco de ordens. Então a gente pega aqui a nossa ferramenta. E vamos marcar. Quebra da estrutura aqui. Que na realidade aqui foi a mudança de característica, que é a quebra. Nós estamos aqui na tendência de alta. Qual foi o candle contrário? Foi esse candle vermelho. Então ele é o nosso bloco de ordens. Ó, desceu, bateu no bloco de ordens, subiu. Depois lá na frente ele bate de novo no bloco de ordens. Tem um outro efeito aqui. Então a gente vamos observar aqui também, ó, uma quebra aqui, comprimento da estrutura. Entregou para a gente aqui esse bloquinho vermelho. A gente marca. Aqui, quebrou a quebra da estrutura aqui. Marcamos aqui todo esse bloco aqui. Tendência de alta, o último candle negativo, ao contrário, a tendência é o nosso bloco. Então você pode observar todo o movimento de todos os blocos de ordens que tiveram efeito, desde o primeiro até o final aqui. Então aqui a gente pode andar mais um pouquinho. Ponto baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto.
Então aqui a gente tem rompimento da estrutura, validou para a gente um bloco. Então a gente volta aqui, temos esse bloco e temos esse bloco aqui. Então a gente marca aqui, ó. Ela na frente. Subiu, desceu um pouquinho para baixo. Rompeu aqui, deixou outro bloco aqui para a gente também. Rompeu aqui, deixou um bloco aqui. Como você está vendo, aonde rompeu a estrutura, ele deixa bloco. Você vai marcando para validar. Então aqui a gente marcou no tempo gráfico de 1 hora. A gente pode descer aqui por 15 minutos. Você vai ver que teve o mesmo efeito também. Então é isso, esse é o exercício. Você ir marcando os blocos de ordens em qualquer ativo e nos tempos gráficos que você desejar. Que a gente vai marcar agora o pavio. O pavio, quando ele é muito grande, ele é um bloco de ordem também. Então aqui, nessa estrutura aqui, baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto. Então a gente já marcou uma parte da estrutura. Identificamos aqui a quebra ou rompimento. Aí a gente vai marcando. Então aqui rompeu a nossa estrutura. A gente tem bloco de ordens. Rompeu. Temos aqui esse bloco. Mais para baixo. Temos aqui uma barra de reversão. Então aqui você pode notar que eu marquei todo o pavio. E aqui você pode ver que a hora que ele retornou, ele veio junto desse bloco de ordens que também é um pavio. Aqui a gente tem um rompimento. Marcamos também o bloco de ordens. Último bloco antes da tendência. Bloco anterior.
baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto. Fazemos a mesma coisa agora. Verificamos onde a gente teve comprimentos. Marcamos. Rompeu a estrutura. O último candle contrário à tendência de alta. O último candle contrário é o candle vermelho, candle de baixo. E a gente marca aqui, ó, ou só o pavio dele, ou ele todo. Pode ver que ele retornou, bateu aqui no bloco de ordens, que é um pavio, e subiu. Então, é uma referência importante. Toda vez que tiver um pavio considerável, você marca. Agora a gente vai falar um pouco sobre retração de pavio. O que é retração de pavio? Geralmente é quando tem um pavio escondido atrás de um candle ou atrás de um outro pavio. Então aqui a gente vai traçar nossos pontos altos e baixos. Aqui a gente vai verificar onde a gente tem as estruturas. Onde foi rompido e onde a mudança de característica aconteceu. Rompeu, validou para a gente bloco. Então aqui nesse caso, seria o último candle. Como a gente está em um tempo diário,
Esse esquerdo é grande pra caramba. E a gente tem aqui um pavio na frente de outro pavio. A gente tem a retração do pavio. Então a gente marca. E você consegue ver aonde o ativo retornou e bateu junto com o pavio. Aqui a gente tem o outro rompimento. Outro rompimento aqui. Aqui a gente tem o nosso bloco de ordens. Temos aqui a retração de pavio. Um pavio dentro de um candle. A gente marca aqui. Ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto. E a gente teve um rompimento. E a gente marca aqui nossa retração de pavio. Rompeu a estrutura. Validou pra gente aqui, ó, essa retração de pavio. Alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Ponto alto, ponto baixo, alto, baixo, alto, baixo. Aqui a gente identifica aqui outra quebra. Fez um ponto alto maior do que esse ponto alto aqui. Aqui a gente tem outra retração de pavio. Ó, você consegue ver um pavio do lado do outro. E aqui na frente, quando ele retornou, esse é um bloco de ordens válido. Aqui também. Ele subiu, retornou, tendo um bloco de ordens válido. Aqui a gente marcou o pavio, ele bateu exatamente no pavio. Vamos colocar aqui no tempo menor, 4 horas, para a gente observar. Toda a marcação que a gente fez, ó.
aquele primeiro rompimento, que é o pavio. Dentro daquele pavio, a gente tinha outros blocos de ordem lá. E a gente pode observar que quando ele retornou, ele bateu exatamente o bloco de ordens. Aqui a gente podia refinar e marcar aqui esse bloquinho de 4 horas. Aqui é outro rompimento, deixou para a gente outros blocos de ordens. A gente marcou no diário, a gente podia refinar aqui, ó. Você vê que ele deu a volta e bateu no primeiro bloco aqui de 4 horas. Está dentro da retração, dentro daquele pavio. Aqui também. Dentro daquele pavio que a gente marcou, que eram 2. E que a gente tem aqui nossa retração. Aqui é um pavio maior ainda. Só que no tempo gráfico de 4 horas, a gente marcou no diário. Aqui, aquele pequeno doji. Aqui, vários dentro daquele pequeno doji de um dia. Então, aqui a nossa retração de pavio. Era um doji com pavio para baixo e pavio para cima. Então é outra coisa a se considerar quando você estiver começando a marcar os seus pavis, seus blocos de ordens dentro de pavio. A nossa retração de pavio.